Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. Que delícia estar aqui contando mais uma história, ter esse momento de conexão com vocês. E a noite de hoje ela reserva muita coisa bacana. O meu convidado, além de ser especialista e mestre em sua área de atuação, ele é um grande amigo que eu tenho muito orgulho em ter na minha roda de amizade. É meu vizinho, moramos no mesmo prédio, só em andares diferentes. E eu quero começar, meu querido amigo Pedro Rosa, agradecendo por disponibilizar esse tempo na sua agenda. Você também não para, eu sei que a sua rotina é mega corrida e você reservou esse tempo para vir aqui contar a sua história e trazer para todos os telespectadores do Histórias e Conexões. Então, meu amigo, muito obrigada. Obrigado, Mi. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui agora contigo, nesse teu novo projeto, nessa tua nova caminhada, que com certeza vai ser abençoado e vai andar bem bacana. E não posso, né, deixar de enaltecer a mulher que você é, né, uma pessoa, realmente um exemplo de pessoa, de mulher, de garra. E sempre que tudo que você põe à mão, realmente você faz com muita qualidade e excelência. Eu acho que isso é uma das coisas que realmente nos conectam, né? Querer sempre fazer o melhor, independente do que for. Se for um almoço de domingo em casa, ou se for fazer um evento, uma situação totalmente aleatória, né? Obrigado pelo convite. Obrigada, meu amigo. Que prazer estar aqui. O Dr. Pedro Rosa, como a maioria já conhece, ele é especialista em implante, em reabilitação oral, em ortodontia e mais um monte de coisa. O Pedro, ele não para. Ele fala que não, mas ele ainda é workaholic, olha que ele já diminuiu um pouco, ele tem um ritmo de trabalho muito intenso. E aqui, Pedro, você veio me perguntar, ai, Milena, o que você vai me perguntar? No Histórias e Conexões não tem roteiro. As perguntas elas vão acontecendo de acordo com que eu vou conhecendo o meu convidado ou que eu vou trazendo algumas histórias também, que eu tenho algumas cartas aqui na manga. A única coisa que não foge de praxe no Histórias e Conexões é a primeira pergunta. Então, eu quero te pedir para que você comece se apresentando. Quem é o Pedro Rosa? Bom, Mi, o Pedro Rosa, é de praxe eu comentar isso, que ele tem duas fases. Ele tem fase antes da Luísa e depois da Luísa, minha filha. Antes da Luísa era um cara realmente workaholic, tanto em estudo, em trabalho, um cara apaixonado na profissão, um cara realmente determinado a atingir uma excelência, uma busca de resultados. Pós-Luísa é um cara que realmente, peraí, minha filha vai fazer 15, 16 anos um dia e vão perguntar quem é teu pai. Ah, quem é teu pai? Ah, não, é um dentista, né, que trabalha ali. Não. Eu falei, não é essa a definição que eu quero para minha filha. Eu quero uma definição de valores. Então, após o nascimento da Luísa, eu comecei a mudar até posicionamentos meus. Então, hoje o Pedro Rosa é um dentista, como profissão, porém ele é um cara que se dedica às pessoas que ele ama, é um cara que entrega tudo e mais um pouco sempre às pessoas, é um cara do bem, é um cara que gosta de fazer, ajudar, é um cara que ama estar com a família, ama viajar, ama estar com a pequena, com a Biele, com a Lu, né, tá com ela sempre junto, porque eu acho que esses momentos não vão mais passar, né? E é um cara realmente que foi convertido, é um cara que temente a Deus, que leva esses valores muito sério para a vida dele, né? A gente não tem como falar que nós não mentimos o tempo todo, que eu não minto nunca, mas é um cara que se policia muito em questões disso, traz a verdade sempre ao pé da letra, doa o que doer, mas é um cara verdadeiro. É um cara humano, né, que sempre vai estar perto para quem precisar e ajudando também as pessoas que passarem o nosso caminho. Mas é bacana essa nova forma de mudar, né? É verdade. O Pedro mudou bastante. Eu conheci o Pedro logo que eu me mudei para Joinville, através de um amigo que nem mora mais em Joinville, que é o Kleber. E a gente se conectou ali através da Stammtisch, que é uma festa muito conhecida em Joinville. Então o Pedro era o dono da barraca, eu comecei a fazer amizade ali com os meninos e essa amizade perdurou. Tem 7 anos que eu moro em Joinville, tem 6 anos que eu conheço o Pedro, eu vi várias fases do Pedro. E uma outra conexão que nós temos em comum o Pedro também não é daqui. E além de não ser daqui, ele também tem um pezinho lá em Minas, é mineirinho, né? Comedor de torresmo, gosta. E aí, Pedro, eu quero que você conte um pouco para os telespectadores do podcast como é que foi sua conexão com Joinville, como é que você veio parar aqui? Joinville é uma história bem
bem clichê, vamos falar assim, na maioria das pessoas da odontologia. Um familiar, né? Meu tio e padrinho Sérgio, de Joinville, ele é de Fama, Minas, ele veio e montou uma rede de clínicas em Joinville, a antiga Odontofama. E eu estava para me formar na Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Ele veio, até então, ele sempre falava, eu quero que você venha, não vem, mas nunca a gente tinha nada concretizado. E aí ele foi e falou, olha, ô Júnior, eles me chamam de Júnior, eu quero que você venha trabalhar em Joinville. Eu falei, tá. E naquela época eu tinha uma proposta para Mossoró, Rio Grande do Norte. Ainda bem que e não pra foi, cá. nada contra, né? É bem Também longe. não. Mas a proposta tinha essas situações, eu falei, não, eu vou para o Sul. Quero realmente ter uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida. Nunca tive vontade de ser cliniqueiro, montar várias clínicas, os outros trabalhar, sempre quis apostar muito na minha mão. E aí eu peguei e vim, comecei a trabalhar com ele, mas entraves de família, uma empresa também que era muito grande, tinha muitas clínicas. Aí a gente foi se perdendo até que saí, desvencilhei do grupo e fui tocar carreira solo, né? E tô aí desde 2008, eu vim pra cá. Então, vão dar aí já 17 anos Bastante já tempo. de Joinville e sempre aqui, né? Então, bastante pessoas da área me conhecem e eu vim por causa disso, mas não arrependo, não trocaria aqui para outro lugar de jeito nenhum. É uma região que dá para se trabalhar tranquilo, qualidade de vida, pessoas verdadeiras, conexões reais, né? E tô bem feliz por cá. Dificilmente eu saio daqui. E o Pedro, ele é especialista em reabilitação oral, né? A gente até brinca que ele tem vários pacientes, inclusive eu sou uma delas, e que a gente faz uma piadinha interna, eu e o Tony, nós somos os monstrinhos ali do Pedro, né? Que depois que nós passamos por esse processo de reabilitação oral, tudo mudou, não só esteticamente, Pedro, mas eu falo que a forma que eu durmo, a forma que eu acordo, né? E você mexe ali numa área muito sensível, porque muita gente, às vezes a gente olha para o cabelo, a gente olha para a pele e a gente esquece de olhar para o nosso sorriso. E depois que a gente tem a oportunidade de sorrir e ver que mudou, isso é mágico. Eu passei por isso, né? No entanto que quando eu vejo meu antes e depois, eu falo, meu Deus, dá para apagar o antes e deixar só o depois. E como é para você? Eu acredito que você, todos os dias no seu consultório, com seus pacientes, você vê muitas mudanças acontecerem, né, Pedro? É realmente a parte mais gratificante da odontologia que hoje a gente pratica lá. É uma odontologia muito assertiva, que eu falo, porque ela é fora os padrões convencionais. Porque nós trazemos o problema, o diagnóstico do problema do meu paciente e a partir dali nós mostramos qual é a solução. Isso choca um pouco nossos pacientes quando vem no primeiro momento, não vem por uma indicação ou qualquer dessa forma, porque nós somos obrigados a mexer praticamente quase todos os dentes. E ainda é muito cultural achar que a odontologia só se vai quando quebra um dente, quando tem uma cárie, e esquece que dente desgasta. E com esse desgaste, a gente começa a ter uma rotação de mandíbula. O queixo vai para frente, o terço inferior diminui, há um ar de envelhecimento precoce do paciente. Sim. Então, quando o paciente vem, nós começamos a modificar, levar ele para a posição nata, a posição natural dele, você olha assim no rosto dele e fala, meu Deus, como muda, né? Igual a gente brinca internamente dos monstrinhos, você, Tony, eu também sou. Ele também é monstrinho, não dele, do amigo dele, mas eu falei que eu guardei o antes e o depois dele. Eu sou um monstrinho meu, que junto com um grande amigo, o Gui Vital, eu falei, Gui, eu preciso ser reabilitado e estou com dor de cabeça, estou cansado, as costas doendo e não dá mais para eu poder fazer. Eu posso me planejar e você executa o meu planejamento, porque é muito difícil também falar para um colega que você vai falar, não, estamos juntos, né, eu gosto bastante dele, ele abraçou bem a causa e fiz o que eu faço com meus pacientes aí desde 2016. Então já são aí quase 10 anos reabilitando pacientes nesse formato que a gente faz. E olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O dormir ficou cada vez melhor. Respirar ficou melhor. O ronco, quase nada. Vou perguntar para a Elisa depois se é verdade. Pode perguntar. Quase não ronco. Antes eu tinha uma respiração mais funda. Dor de cabeça, quase nada. Minhas costas, eu estralava ela, só de empurrar as costas já estava estralando. Hoje, não. Porque você reposiciona a cabeça para o centro da tua coluna. Sim. Então isso é um realinhamento muito interessante. Porque a cabeça é puro músculo. Então quando a gente está com o queixo projetado, porque esse terço inferior diminuiu pela rotação, esse peso vem para frente.
isso faz com que todo o restante desalinhe. Então a boca também não é só questão de entrada de alimento, mas também postura. Eu falo que eu quero achar um grupo de atletas de alta performance de corrida, carentes, que estão naquele limite do teu tempo. E eu fazer esse reposicionamento de mandíbula, fazer essa reabilitação com eles e nós testarmos o quanto eles vão render mais. Porque a postura vai mudar. Porque a minha postura mudou. Além de postura, essa questão também nessa reabilitação, aumenta lábio, o rosto fica mais fino, o rosto de alguns pacientes desentortam. Eu tenho um paciente que relatou para mim que tinha dores de cabeça há 37 anos. Meu Deus, e não sabia a causa. E não sabia a causa. Quando nós fizemos o trabalho, no projeto ainda, aquela fase inicial, ela falou assim, eu tomei um dia remédio nessa época do projeto, Uau. por medo e não por dor. Olha. Então, assim, é muito gratificante. Pacientes patológicos, como que vem. Isso muda. Hoje a gente fala muito no consultório, assim, não é, você não tem, a tua opção não é se você vai ou não fazer, não é essa pergunta que você tem que se responder, mas quando você vai fazer. Porque desde o começo nós temos desgaste. O Rafinha está com 15 anos. 15, O Rafinha já tem desgastes da cúspide dos molares inferior dele. Olha pra você, com 15, né? 15 Imagina anos. você só vai ver isso ali depois dos 30. Se nós não mexermos nele a partir dos 18, 19 anos, isso vai cada vez acelerar mais. E isso, infelizmente, é o que vai acontecer. Dente é duro, Sim, duro com duro, vai desgastar. Pedra com pedra, vai desgastar. claro. Né? Então, é essa fase, essa forma com que a gente reabilita, que é muito diferente da grande maioria, realmente ele assusta. Mas por que a gente faz? Justamente pela formação da equipe toda, pela incansável busca do estudo, isso quem me conhece sabe, e investimento de tecnologia. Né? Eu falo que hoje a gente tem lá no consultório que 5% dos dentistas do mundo tem. Em todos os segmentos de tecnologia, desde diagnóstico, profilaxia, o airflow, o equipamento de limpeza sem dor, que é fantástico aquilo. Eu É acho que maravilhoso, gente. Eu fiz, e geralmente a gente tem trauma, né? Eu tinha trauma, escutava aquele barulho, eu falava, ai meu Deus do céu, tem que ir lá. E tem que ir mesmo. Mas eu experimentei e, gente, eu saí de lá rindo, assim, tranquila. Eu falei, meu Deus, É fantástico. é incrível. Esse conjunto de tecnologia, junto com a formação das pessoas, isso não tem como dar errado. Né? E a gente traz isso muito sério, muito sério. Não gostamos, não entregamos, vamos mudar o projeto, vamos fazer até realmente o que o paciente quer. Né? E essa mudança, né, de rosto, de vida dos pacientes, principalmente os patológicos que sentem dor, é muito legal. Né? É fantástico essa forma com que a gente faz. Igual, eu brinco contigo que tem o AP e o DP da tua vida. O meu também tem um AP e o DP. O meu tem que ser o APV. Né? Antes Pedro e o Vital, o Gui, e coisa, porque realmente é uma nova vida. Andar sem dor é algo, igual uma colega falou, é utópico. É uma utopia andar sem dor nas costas, principalmente para nós dentistas. Sim. Hoje eu vivo essa realidade, que é o que os pacientes me relatam. Eu falei, não, eu preciso também beber dessa fonte. É claro, tá Né? promovendo para as pessoas, tem que promover para você também. Sim, vale muito a pena. Pedro, e você, quando você ainda não, né, não estava em Joinville, era o Pedro ali adolescente, e ainda não sabia até então o que fazer, você sempre sonhou em ser dentista? E, na realidade, a área da saúde sempre me cativou. Muito. E, na época, minha mãe... É até uma história bem clichê, né? Minha mãe, se comentar com ela, vai falar sempre a mesma coisa. Ela fumava muito. Então, e naquela época, acho que as propagandas eram muito pesadas. Então, não que estão erradas, mas o cigarro mata e tudo mais. E naquele momento eu comecei a ver aquilo e falei, mãe, eu vou querer fazer medicina para estudar pulmão, nem sabia como falava, para poder te salvar um dia se precisar. E aí foi indo aquilo, foi indo, só que família simples, não tinha condições, recursos nenhum, tanto que eu fiz faculdade, foi federal, e eu falei, não mãe, não vai dar tempo, é muito tempo estudando, não vai dar, eu vou fazer odontologia para gerar um recurso, então se eu precisar, eu vou ter para te dar. Então, a ideia da odontologia ela criou naquilo ali, porque não foi fisgado pela uma odontologia de algum parente perto. Tanto que de Minas até aqui são 900 quilômetros de distância. Meu tio Sérgio eu via
uma vez por ano, a cada 2 anos, então não tinha uma proximidade. E aí foi indo. Então, naquele momento que eu falei, não, eu vou mudar, isso era novo, 10 anos no máximo, que eu cheguei a falar para a mãe, e eu falei, não, odontologia, e ficou na cabeça, nunca pensei em fazer nada diferente. Olha. Nada. É que está na sua essência, né? Esse cuidado, vem a área da saúde, depois encontra na odontologia algo ali parecido e muda a vida, né? Muda. Ainda mais agora com essa odontologia. Eu nunca imaginei praticar uma odontologia dessa. Eu nem sabia que ela era possível, né? Então, essa busca realmente por cursos e tudo, igual eu brinco, me chama para fazer um curso, eu só, peraí, vou ver se minha agenda eu posso, eu tô indo. Independente do tipo do curso, né? E você vai juntando essas informações e vai vendo que você consegue entregar muito mais para o paciente. Né? Nunca vi nada igual na minha época de faculdade ou na minha época de especializações. Sou especialista em ortodontia, em implantologia, mestre em periodontia, reabilitação. Então, todos esses cursos que a gente foi fazer, eu nunca imaginava que a gente poderia chegar nos resultados que a gente tem hoje. Né? Porque vai fora da odontologia convencional. É muito fora. Quando você começa a conversar, vem um paciente, você fala, você precisa mexer 10 dentes, 20 dentes, 28 dentes, e ele fala, não, mas meus dentes não tem nada. Não tem, mas desgastou. Né? Eles já não estão mais na posição que eles deveriam. Então, a tua mandíbula já foi para frente, a tua musculatura já não trabalha igual, seu pescoço começa a segurar toda a carga da tua cabeça, gera dor. Né? E hoje realmente é fantástico o que faz, assim, é muito gostoso. Muita gente transformada. E o Pedro realizou um sonho há pouco tempo. Eu falo pouco, mas as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande que o Pedro abriu a sua própria clínica, o Rosa Instituto, e eu acompanhei de perto. Foi um sonho, né? Foi algo que ele pensou nos mínimos detalhes, que, como ele comentou, ele reuniu pessoas, ele reuniu tecnologia, ele reuniu processos. E eu acredito, Pedro, que esse sonho, né, de transformar em realidade, esse processo de transformar o seu sonho em realidade, para você foi um grande marco, né? Porque você pensou nos mínimos detalhes. Ela está localizada em uma região excelente, né? Todas as pessoas conseguem acessar. E cada vez mais a gente escuta falar muito do Dr. Pedro Rosa. A história do Pedro, da empresa dele, do seu diferencial, já foi publicado em várias revistas aqui em Joinville. Ele é muito consultado por outros colegas, né? E isso reforça, Pedro, toda a sua história de dedicação, porque é aquela frase que a gente brinca, quem vê close não vê corre. As pessoas não veem o tempo que você dedica para a sua profissão. Os cursos que você faz, você precisa abrir mão de estar com a sua família, porque muitas vezes ou é final de semana, ou pega o carro que vai para Curitiba, vai para outra cidade. E como é que foi tirar esse sonho do papel e transformar ele em realidade? Foi algo muito natural, né? Porque eu sempre gostei de ter parceiros. Eu sou um cara que eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu acho que sozinho eu vou longe, com alguém eu vou... Não tem fim, né? Não tem limite. E eu tive algumas parcerias que deram muito certo. Até o momento que a gente começou a andar caminhos diferentes. Né? Eu acho que tudo deu certo. Tudo veio para essa nova realidade que a gente vive. E por dar cursos também, dar aula fora. Dei aula em Portugal o ano passado, retrasado. Andava bastante para lá e para cá. Eu fui vendo clínicas diferentes, consultórios diferentes. E fui entendendo mais ou menos a logística deles, né? E falei, poxa, eu quero agora começar a ter algo meu, com a minha identidade, sem precisar falar com um parceiro se ele vai querer investir ou não em tecnologia, sem eu precisar consultar alguém se está podendo agora investir ou não, né? E criar realmente a excelência que a gente busca. E aí em 2020 veio a vontade de começar um negócio novo. Comecei logo pós-pandemia, aquela correria, foi no peito, foi na coragem, não tinha recurso nenhum naquele momento. Falei, não, vamos, e Deus provém, e realmente Ele provém muito a minha vida. É uma figura, é uma pessoa, é algo muito, muito próximo, muito marcante. Eu falei, Deus, se você pôs meu coração, você quer, e nós vamos. E começou. Então hoje a gente tem um espaço bem interessante. Eu falo que é um espaço enxuto, mas muito bacana, porque a gente consegue alinhar qualidade, excelência a custo, né? A gente não infla, não tem algo, não tem uma estrutura inchada que eu preciso gerar algo muito além, né?
E ali a gente consegue hoje, então, controlar tudo, né? Tem uma paciente que falou uma vez, nossa, Pedro, a cada 2 meses que eu venho aqui tem alguma coisa diferente. Falei, que bom. E tomara que a gente continue sempre assim. Você sempre vai estar vendo alguma coisa sendo colocada nova, alguma coisa modificando. Desde um propé personalizado, que aqui vem para o seu pé, é um café diferente, é um leite com qualquer espuminha batida. Sempre a gente está procurando alguma coisa que te deixe cada vez mais confortável. Isso eu percebi que nos meus colegas, nas minhas parcerias, não acontecia porque eles tinham um negócio muito como negócio. A clínica como negócio. Isso não estão errado. Sim. Mas eu tenho aquilo como extensão da minha casa. Então, a clínica hoje, para mim, é uma extensão da minha casa. Que eu quero ter o café que eu tomo em casa, eu quero ter a pasta de dente que eu uso em casa, eu quero ter desde papel, produto de limpeza, tudo o que nós consumimos, eu trago para lá, né? E isso acho que é o legal, porque você faz um ambiente realmente ficar gostoso, ficar um ambiente diferenciado. Né? E hoje realmente está cada vez ficando melhor. Eu espero aí que eu brinco que eu faço mais 5 anos nesse lugar, mas não faço 10, porque tenho vontade de criar algo um pouco maior, não para levar mais pessoas para trabalhar junto, mas para gerar um pouco mais de conforto, né? Um ambiente para a gente poder confraternizar e bater um papo, mas ali está realmente muito, muito agradável, muito gostoso. É um espaço gostoso que abraça. E agora a gente vai tocar num ponto sensível, porque a gente tem uma convidada aqui muito especial. Eu já chamei para ela vir para cá, mas ela está muito tímida, né? É a Luísa. A Luísa é a filha do Pedro, que ele, no início do nosso bate-papo, falou que transformou a sua vida, né? A Lulu. E muda mesmo. Filho muda. Filho... como é que eu posso explicar, né? Às vezes eu paro para pensar, para falar sobre os meus filhos. Eu não imagino a minha vida sem meus filhos. Né? A gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem os nossos filhos, porque realmente muda muito. E eu sei, Pedro, que né, o processo da Luísa ali, o nascimento da Luísa, ela logo no começo ali, ela é uma guerreira. Sim. Né? Ela deu um susto aí no papai, que foi Deus ali que ajudou. Tomara que ela entre aqui no estúdio, que ela venha para cá para a gente mostrar a fofura que é a Luísa. Pedro, e olhar para a Luísa, que eu sei que ele é ele tem, ó, a nossa convidada especial vai entrar. Vem cá, Lu, vem cá, vem cá. Vem cá, meu amor, papai. Vem cá, deixa pode vir. Ai, meu Deus. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Ai, minha gostosa. E eles combinaram, vieram até de rosa, né? Uma gordinha. Né, ela Lu? é um doce, um doce, um doce. Ai, tá com vergonha. Ó, pelo menos já veio, né, Lu? Ela tá morrendo de vergonha, pronto, tadinha. Ela tá morrendo de vergonha. E essa pequena mudou a tua vida. Mudou. Porque eu conhecia um Pedro e hoje eu conheço outro Pedro. Como é que foi, Pedro, o nascimento da sua paternidade? A Lu foi algo muito mágico, né? A Lu realmente... A gente tem várias formas de interpretar a vinda da Lu, né? Para mim, a Luísa veio para resgatar o pai. Eu tenho muito isso comigo que... Ó, trava. Que não preocupa, eu faço as pessoas chorarem aqui. Tá? Vai falar da Luísa nesse ponto me muda, porque eu estava num momento muito descrente de tudo. Muito descrente de mim, estava um momento muito pesado em quem era o Pedro, não era... E realmente eu me coloquei em xeque e não consegui me achar. Com o nascimento da Lu, aquilo começou a mudar. Eu falei, não, eu não posso mais ficar nesse limbo, eu não posso mais viver o que eu estava vivendo, eu não podia mais deixar o que estava acontecendo, porque agora eu tinha uma pessoa que dependia de mim. E eu não entendi o que era depender. Porque é uma coisa engraçada que, assim, ela depende totalmente, né? É algo que a gente não escolhe, não espera, mas a gente está ali o tempo todo, porque ela precisa de um carinho, de um beijo, de um recurso, né, de uma atenção. E a Lu, ela veio prematura, 31 semanas e 5 dias, se eu não me engano, numa situação, um episódio bem chato que eu estava passando na minha vida, onde a mãe dela teve pré-eclâmpsia, demos entrada no hospital 3 da manhã, e aí o médico, 8 da manhã, falou, olha, a gente vai ter que fazer o parto, porque não tem como. E aí aquela correria, aquela coisa, tipo, absurda. E aí a gente tem 2 situações de imaginar da Lu. A Lu que veio como
uma pessoa que sobreviveu, que veio, tal, tudo. Uma forma que eu gosto muito de trazer que a Lu, ela veio pronta com 7 meses. Ela estava pronta, ela tipo assim, pai, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero te conhecer, eu quero sair. Tá na hora, eu vou sair. Tanto que ela ia ficar na UTI por 1 mês, ela ficou por 2 meses, ela ficou menos de 1 mês. Ela ia ficar com o CPAP, aquele respiradorzinho, por 1 mês e pouco. No 4º dia, ela batia a mão e tirava tanto que os médicos falavam assim, tiraram, deixaram ela sem. E ela já estava respirando, oxigênio normal, sem o CPAP, tipo, só ficou lá mesmo para ganhar peso e pronto, ganhou peso, logo ela saiu. E realmente ela mostra uma vontade de viver, uma alegria muito gostosa. Estava até comentando com a Elisa, com a Vida, esses dias, que eu não tenho contato com crianças na idade dela. Mas todo pai, ele é babão. Né? E eu vejo que a Lu tem uma luz, uma energia, uma coisa muito gostosa, né? Que não é que eu não vejo outras crianças, é que eu só vejo minha filha. E realmente, onde ela está, ela traz um ambiente, ela muda o ambiente. Ela faz o negócio mudar, ela chega a ser o centro das atenções, mas de uma forminha tímida, quietinha, no jeito, e é muito gostoso. Ela realmente é uma criança que muda muito o meu dia. Estar com ela é algo muito gostoso, assim. É fora da realidade. Não tem nem como... Não tenho o que falar. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão ali. Tanto que sagrado é o dia que eu tô com ela. Eu tô com ela, meu celular nem sei onde fica, não atendo, não mexo, não respondo. Ah, mas por quê? Porque é o tempo dela. Eu tenho que dar esse tempo para ela, porque daqui a um pouco eu não tô mais com ela. Passa tão rápido. Passa, daqui a um pouco ela foi. Então eu tenho que estar com ela ali, né? Senão depois vai perder o tempo e vai falar, e aí, o que aconteceu? Tanto que um dos motivos de eu segurar questões de aulas e cursos muito é por causa dela. Porque eu quero aproveitar esse tempo, entendeu? Aí eu vou lá, dou aula aqui, curso lá, viajo para lá, volto para cá e... filha, entendeu? Não vi, não acompanhei. Ah, o pai trabalhava muito quando era pequeno. Não, o pai já trabalha o que precisa. O tempo dela é com ela, mas é uma luz na minha vida. Na vida de todos. E transformou, né? Te transformou. Ela me acalmou, me fez ficar mais calmo, me fez me recorrer cada vez mais em Deus, descansar em Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele que colocou ela na minha vida, então quer dizer que Ele vai me ajudar a cuidar, porque Ele sabe o que vai acontecer. Porque dificuldades, todo mundo passa. Agora, estar com ela é gostoso, é muito gostoso. E o Pedro, ele tem coração mole, tá? Ele tem coração mole, eu vejo a relação que ele tem com a mãe dele, tive o prazer de conhecer seu pai no aniversário da Luísa, e eu sei da sua preocupação, Pedro, em cuidar da sua mãe, né? Em estar perto sempre da sua família, sempre que você tem oportunidade também, você vai visitar seu pai, e essa relação sempre foi assim? Você sempre foi ali o que centralizava a família, o que gostava de ter todo mundo ali por perto? Você tá querendo destravar com ela, né? Tá certo. Eu falei que eu ia desenterrar umas histórias aqui, mandei ele se preparar. Não sabia que ia assim, não. A mãe é um caso uma relação muito gostosa de filho e mãe, né? Porque nós separamos, né? Eu falo nós porque eu tive que ajudar nesse momento, porque não tinha mais condições deles terem família, vida de esposo e esposa na época. Com 10 anos, falei, mãe, vamos embora. Né? E falei para ela o seguinte, nunca achei que ia levar tão a sério. Não preciso arrumar nenhum homem que eu cuide da senhora pro resto da vida. Ela levou a sério. Levou muito a sério. Tanto que eu falei para ela esses dias, mãe, era brincadeira. É brincadeira. Pode arrumar um namorado, viu, mãe? Alguém, mãe, pelo amor de Deus. Dá um fôlego para mim, né? E, coincidentemente, ela nunca arrumou ninguém. Né? Desde que terminou com o pai, né? E tudo, sempre ali. E quando eu logo formei, final de 2008 eu vim para Joinville, final de 2009 eu estava lá em Alfenas pegando ela, falei, mãe, vem para cá morar comigo. Ficar definitiva. E desde lá ela está aqui comigo, eu que cuido, eu que vou e faço tudo. E ela é um sarro, é engraçado. Se deixar, ela não arruma ninguém mesmo, não quer, e tá tudo bem, é a vida dela. E lá em casa o pai, apesar dessa separação, ele se mantinha presente, mas pela forma de vida dele foi muito difícil, ele tem aquele jeito mais fechado, então realmente ele não tinha tanta proximidade com ele
igual com a mãe, né? Mas eu sempre tive ali na questão da família de segurar as pontas na questão de não deixar a peteca cair. Sim. Isso aí sempre foi comigo. Né? Desde pequeno, nós tínhamos em Minas, nós moramos um tempo numa cidade chamada Fama. 3 mil, 4, 5 mil habitantes. É bem pequenininho, né? E nós tocávamos um bar. Isso poucas pessoas sabem. E desde os meus 10 anos, quando nós separamos, a mãe separou, saiu de Poços de Caldas e fomos morar em Fama. E o nosso meio de sobrevivência era o bar. Olha. Então a gente trocava o bar. 10 anos, caixa. Eu fico hoje até. Tem hora que eu fico pensando. Eu carregava 2 caixas de cerveja cheia, engradadas e colocava em cima. Hoje, um monte de jeito que eu tô, não canto uma. É uma coisa engraçada. Naquela época a gente ia e vinha, ficava até a noite, ajudava, fazia. E sempre nunca foi um trabalho, sempre foi muito prazeroso sempre. Sim. Sempre trouxe sempre o lado bom com tudo. Então nós trabalhávamos ali, fazia nossa renda daquilo ali. E sempre estudando, né? E a mãe sempre falava o seguinte, não deixa de estudar. Uma das coisas que a mãe sempre pegava comigo, não deixa de estudar. Né? Comigo, com a minha irmã, eu tenho mais uma irmã pro lado de mãe e mais 2 pelo lado do pai lá com a mulher dele de agora. E sempre foi muito próximo. Minha irmã também, né? Camila veio para cá um tempo, ficou uns meses, mas não se acostumou. Não se adaptou, né? Não adaptou. Porque o clima aqui é bem diferente pra gente. É um clima muito úmido, né? Então, realmente... Bem diferente do de Minas. Não se adaptou e voltou, mas eu fiquei. Mas eu sempre tive ali segurando para a peteca não cair, mas sempre foi muito bom. Sempre teve muitos momentos bons com a família. É gostoso. E a vida é assim, né? A gente vai... A nossa história vai acontecendo, se conectando com outras pessoas. E, Pedro, quando você olha, né, para o Pedro lá do passado, aquele menino de 10 anos que... ajudou bastante a mãe, que tinha como sonho dar esse conforto, essa tranquilidade. E você vê esse Pedro de agora, esse pai, esse marido, esse amigo, esse parceiro de muitos colegas da profissão, de ser consultado por vários colegas de profissão. O que você falaria para aquele Pedro lá atrás, quando ainda estava olhando as propagandas ali de cigarro, já preocupado com a mãe? O que o Pedro de hoje, com a sua maturidade, com todas as histórias, com os perrengues, com as alegrias, que tudo que você passou, você falaria para aquele Pedro lá de trás? Segura, que vai valer a pena. Aguenta, cara, aguenta. Vai passar, mas você não vai se arrepender nenhum segundo. Porque você vai mudar muita vida, você vai mudar muita coisa. Você vai fazer muita coisa legal, né? Sem precisar expor, poucas pessoas sabem o que a gente faz, poucas pessoas sabem o que acontece lá dentro da clínica ou na minha vida pessoal, mas eu ia falar para ele, cara, segura, porque vai valer a pena. Mais nada, porque não é fácil. Não, só a gente sabe, né? Tá pegando, né? Eu falei, é bom a gente trazer amigo aqui que a gente pode cutucar, né? Porque... A história da gente, Pedro, só a gente sabe, né? Esses dias eu parei para pensar, para fazer uma análise, né? Chegaram em Joinville, quando eu vim para cá, os meus filhos que eu venho, que estão crescendo numa rapidez que eu olho e falo, meu Deus do céu, a cada dia a coisa muda de figura. Mas a gente tem que sentir orgulho da nossa história. Muito. A gente tem que sentir muito orgulho, porque se nós somos hoje pessoas melhores, profissionais melhores, pai, mãe, marido, esposa melhor, é porque a gente aprendeu com tudo que a gente passou. Muito. E eu aperto o pessoal que está perto de mim. Eu aperto, para eles poderem estudar, correr atrás, não deixar as coisas passar, porque é difícil no começo. Mas depois, você só agradece. Só agradece. No começo tudo é complicado, mas depois vai, né? A coisa flui, né? Flui. E eu sei que dentro dos seus hobbies, né, o Pedro gosta de viajar, você gosta muito de estudar, né, Pedro? Você dedica parte do seu dia ali para estudar. E você considera que esse pilar seu do estudo também reforça o seu diferencial enquanto profissional? Você acredita que o estudo te proporciona, além de conhecer ali na teoria, conseguir colocar na prática o que você vivencia ali no seu momento de estudo? Muito, porque ele abre a nossa cabeça, né? Você não fica sempre numa mesmice, não faz mais o mesmo, né? Desde quando a gente fez o teu trabalho, por que nós estamos fazendo hoje,
algumas coisas já foram aprimoradas. Se a gente for pegar aí, são 2 anos de lá para cá, é pouco tempo. Então, mérito dessa busca incansável de conhecimento faz com que a gente vai sempre aprimorando. Não que mude a forma de reabilitar, mas que o caminho encurte, que algumas fases ficam mais leves, né? Então isso começa a realmente nos dar um pouco mais de paz. E isso é muito bacana. Acho que a busca pelo conhecimento ela tem que ser incessante. Todo mundo tem que realmente buscar, né? Ouvir alguma coisa boa, ler alguma coisa legal, estudar, independente do que for, né? Eu brinco que esses dias eu estava conversando com a Vida, com a Elisa, que estudar é uma coisa que eu não consigo parar. Eu não consigo. É algo que eu sempre tenho que estar no meio. Ou é dando uma aula, ou assistindo uma aula. E às vezes eu vou dar aula, igual na especialização que eu estou ajudando o pessoal, a gente está tocando ali em Curitiba. São 3 dias de aula. Um dia é todo meu. O outro dia eu fico para ajudar na questão da clínica e ver como que está acompanhando. Eu faço questão de estar dentro da sala de aula para ouvir meus amigos e colegas falando. Porque por mais que seja um assunto que eu já tenho algum conhecimento, sempre eu vou estar pegando alguma coisa diferente. Isso eu acho que é legal. Você chegar sempre para ouvir algo que você já conhece, mas com um copo vazio. O que a pessoa colocar ali dentro de água, válido. Eu nunca chegar com um copo cheio e falar assim, isso eu já sei, eu não vou ouvir. Não, sempre, cara, vamos ver o que tem. Isso é legal, porque abre a cabeça. Tanto para uma conversa informal, uma conversa igual a gente atende desde diretores, pessoas extremamente cultas, até pessoa que vai me procurar e não tem condições de arcar com o tratamento. E aí Deus vem, sopra no ouvido, viabiliza, cria o projeto e os projetos vão e a gente faz nossa parte com isso. E você tem essa linguagem para trabalhar com elas, né? Que só o conhecimento te faz passear nesses vários mundos, vamos dizer, de uma forma que a pessoa não se sente constrangida. Mesmo chegando no consultório, com toda aquela tecnologia e tudo mais, a pessoa se sinta bem, acolhida. Eu acho que o conhecimento nos faz isso, dá humanização, né? Na conversa, no papo. Isso eu acho muito importante. É verdade. E o que você pode trazer aqui para a gente, Pedro, dos seus planos do futuro? Você falou que pensa em ampliar ali. O que mais está guardado aí? Que cartas que tem aí na manga que você... E a gente fala de futuro como se fosse demorar, né? Muito rápido. Está passando tão rápido que mal é janeiro, depois já é julho, depois vem Natal de novo e a gente vê 2025 já foi, né? O que você já está planejando aí para o futuro que você pode trazer aqui para quem acompanha o podcast? Esse ano eu restartei, vamos assim dizer, reiniciei alguns projetos, algumas coisas que eu já fazia no passado. Uma delas é voltar a fazer aquelas reabilitações grandes de filantropia, de pacientes realmente que não têm condições, mas que eles surgiram na minha vida de uma forma aleatória. Né? Esses tipos de pacientes dificilmente, para não falar nunca, que eu não me lembro agora, mas serão pacientes no meu meio, pacientes que eu conheça, porque eu quero conhecer aquela história. Então isso a gente voltou, agora tem 2 projetos que a gente está andando, que é um projeto com um paciente que ele gosta de ser chamado de gago, junto com um amigo, o Ariel, que é um técnico de prótese fantástico. Ele gosta de ser chamado de gago, o nome dele é difícil, ele falou, me chama de gago. Então é o projeto do gago e também tem um projeto de uma boliviana ou colombiana, não sei ao certo agora, que ela me procurou, acho que ela pagou umas 6 consultas. Nossa! Durante 2 anos e pouco. Para tentar? Para tentar ir, ela não conseguia, fazia, ia. Até que uma hora eu falei para ela, você quer que eu te trate? Ela falou, quero. Então tá bom, nós vamos te tratar. Nós vamos começar então. Então assim, são coisas que realmente isso é muito legal. O bacana disso, porque a gente vai juntando material também para aula, para poder trazer isso para cursos online. Então nós vamos também estar agora reiniciando esse projeto de gravar esses cursos online para ajudar os colegas a fazer o que nós fazemos hoje. Essa forma de reabilitar, essa forma de tratar, que ela está mais focada no diagnóstico e planejamento do que na técnica. Porque a gente tem hoje muita coisa na odontologia de técnica de preparo, de dente fino, dente com cerâmica sem desgaste, isso tudo é técnica. Mas nós precisamos saber qual caso encaixa nessa técnica. Então é isso que ele está muito carente na profissão. E uma outra coisa que eu sempre falo, até falei pro Rafinha no dia que a gente saiu pedalar, que a pessoa
tem que ter um propósito na vida. E o propósito tem que ser um propósito longe. Eu falo que eu tenho um propósito na minha vida que é criar, num espaço de tempo que Deus quiser, criar uma faculdade. E isso é uma coisa interessante porque eu trago muito de um podcast que eu ouvi sobre a questão do propósito de vida do Elon Musk. Que ele fala que o propósito dele é povoar Marte. Se ele vai povoar Marte, a gente não sabe. Mas, de acordo com esse projeto, o caminho que ele está percorrendo, ele criou energia solar, internet via satélite, foguete que vai e volta por 1/5 do preço, e inteligência artificial. Olha quanta coisa ele está criando para chegar lá. Isso que é o legal. O propósito, às vezes, a resolução, o final do teu propósito não é tão legal quanto toda a tua caminhada. Então, essa caminhada está sendo construída justamente em cima disso. E acredito eu, com certeza, que essa caminhada vai ser muito mais interessante do que a concretizar o propósito que a gente coloca. Né? Então, nessa parte de profissional é isso. Parte de família, quem sabe, né, ganhar mais um filho, né? Olha! Já ganhei uma filha de 12 anos, que também está me ensinando muito a Bi a ser pai de uma adolescente, uma pré-adolescente. Realmente é algo bem desafiador e muito, muito legal. Né? E para a família é realmente isso, estruturar cada vez mais para que isso realmente sirva de exemplo para essas pequenas, né, do que vem. Fora isso, de bens materiais, essas coisas, você me conhece, eu sou um cara bem largado para esse ponto. Tá sempre bem, tá tudo andando, portanto que eu consiga realmente fazer esses meus projetozinhos e as coisas andando. E vamos ver, quem sabe também voltar a dar aula para a Europa, é algo que é muito gostoso, só que sozinho não sei se eu vou. Talvez eu vá numa formatação que eu consiga colocar a família no meio do projeto. Aproveita ali já para curtir um pouco, para curtir, né? alguma coisa, mas aí tem que estudar bem o que a gente vai fazer. É isso aí. E Pedro, eu sempre peço para os convidados aqui do podcast Histórias e Conexões, né, para eles trazerem mensagem. Por que eu gosto de mensagem? Né? Eu também gosto de ouvir podcast, gosto muito da leitura. E eu cresci assim, o meu pai, ele conseguia assistir televisão e ler jornal ao mesmo tempo. Eu achava meu pai e falava, cara, como é que ele consegue? Geralmente mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O homem, e eu ficava chocada, porque eu ia mudar o canal, ele não deixava. E depois ele ainda fazia um resumo do que estava no jornal pra gente. Então, seu Josaélio era danado. E uma das mensagens que, né, eu aprendi ali com meu pai, e você tocou nesse ponto aqui, que é sobre o conhecimento. O conhecimento, ninguém tira da gente, quanto mais conhecimento a gente tem, tudo a gente transforma ao nosso redor, a gente tem mais conteúdo, a gente se conecta com mais pessoas, a gente consegue ajudar mais pessoas. E as mensagens, eu acredito que elas têm esse poder, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, e aí ela está aqui assistindo, ouvindo o podcast, e ela fala, nossa, que legal, essa mensagem era para mim naquele momento, e já foram tantas mensagens bacanas. Você hoje está participando do 21º episódio do podcast. Olha que coisa legal. E eu tenho certeza que em todas as mensagens que foram deixadas aqui, isso funcionou como uma semente para germinar aí no coração de muitas pessoas. E que mensagem você quer deixar aqui para os telespectadores do podcast Histórias e Conexões? Eu sou um cara muito não coincidências. Eu brinco que existe muita cristocoincidências para mim. 21 é o dia que nasceu a minha filha, 21 foi o ano que ela nasceu, e 21 é um número que eu carrego muito comigo o tempo todo. Então tinha que ser hoje, né? Realmente é algo bem engraçado, né, da Lu, e é algo bem forte. Eu gosto muito de questões de trazer passagens que já aconteceram comigo, principalmente na parte bíblica. Eu vi uma vez um cara, vou parafraseá-lo, vender o peixe do jeito que ele me falou, que ele falou que o único milagre que até para Deus é impossível é colhermos o que nós nunca plantamos. Isso é forte. Que realmente a lei da semeadura é a única coisa que, por mais que Deus Todo-Poderoso pode mudar, Ele não vai mudar. Então não adianta, se a gente quer ter um futuro diferente, a melhor forma de fazer é criá-lo. Não adianta ficarmos parados. E também, além de nós corrermos e buscar pelas nossas próprias mãos, entender que Coríntios 2:9 fala que o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, é muito mais do que Deus vai te dar. Ou seja, confia e descansa. Né? São as duas coisas que eu sigo muito. Eu não espero Ele me entregar, eu estou criando, correndo atrás, mas ao mesmo tempo eu estou agradecendo e estou descansando. Mesmo se está bom, eu estou adorando. Se está ruim, eu estou adorando. Eu estou sempre descansando nele, porque eu sei que Ele vai me entregar coisa boa. Independente do momento que eu estou.
Por mais que todo mundo fale, sai disso, não sei o quê, eu tô com Deus, Ele está me mostrando, tá tudo bem, tá tranquilo, Ele vai cuidar. Essas duas né, passagens realmente me chamam muita atenção. Eu descansar e confiar e não deixar parado, né? Melhor é feito do que melhor mal feito do que não feito, é correr atrás e meter a cara mesmo, não deixar com que a peteca caia. Porque hoje nós estamos como nós estamos, porque realmente saímos na frente, saímos muito na frente, né? Um professor muito querido, Júlio César Joly, me falou uma vez o seguinte, falou, Pedrinho, duas coisas que eu quero de ti. Primeiro, entenda que boi que sai na frente bebe água limpa, porém passa por obstáculos. Segundo, sempre tenha garrafa vazia para vender. Ou seja, o conhecimento e saia na frente. Invista mesmo, se dedique, porque uma hora isso vai voltar. Então, os 2 pontos que eu gosto muito de trazer para a minha vida. É verdade. A única coisa que cai do céu é chuva. Minha avó falava com a gente, eu não entendi aquilo. Por que a única coisa que cai do céu é chuva? Verdade. Porque o resto vai correr atrás, né? Os desafios estão aí para nos fortalecer, para nos mostrar qual é o caminho, e a gente tem 2 opções. Ou começa, ó dia, ó céu, ó azar, ou sacode a poeira e corre atrás do que tem como objetivo, né, Pedro? Sim, sempre. É isso aí. E você tem uma ligação muito forte com essa questão do sagrado, né? Com o divino, com a espiritualidade. E eu sei que nem sempre foi assim. O Pedro já foi rebelde. O Pedro, ele teve um apelido que eu vou contar aqui para os telespectadores e para quem que acompanha. O apelido do Pedro era Pedro Love. Inclusive, no meu celular, o contato era Pedro Love. Por que Love? Porque o Pedro amava demais, né? É amor em pessoa, e era muito engraçado. Aí, quando o Kleber, né, o Pedro Love, aí eu perguntei para ele por que era Pedro Love. E era justamente porque tem muito amor aí dentro desse coração, né, Pedro? E até então, aquela época, aquele Pedro que eu conheci ali há 6 anos atrás, não era. Como é que veio essa sua conexão aí com o divino, com a espiritualidade, que fez com que você mudasse essa chavinha aí dentro? Na realidade, eu sempre brinco que eu tenho duas versões bem distintas de pessoa. Pedro, carne. Pedro solteiro e o Pedro com um relacionamento casado. Isso é sempre muito visível e distinto, né? Mas aí com o próprio curso, os próprios estudos, eles vão te fazer conviver com pessoas cada vez mais velhas. Mestrado. No mestrado, quando eu fiz, eu acho que nós éramos em 65. Nossa! Fui tido como a referência lá do pessoal, o Jolie me colocou da turma. E eu era, acho que, o 2º ou 3º mais novo. Gente. Então, aquilo tudo foi te moldando, né? Aquela convivência com pessoas, mas que até então minha convivência com pessoas da minha idade. Claro. E aí aquilo ali foi mostrando que realmente, peraí, isso aqui não é legal. E aí você começa a fazer essa mudança, você começa a se posicionar diferente sobre tudo, né? Mas não deixando a brincadeira, ou estar perto com as pessoas. E aí aquilo foi mudando. E sacramentou ainda mais pós-Luísa, assim, é um marco muito legal na minha vida, né? Que realmente fez, não, isso aqui, agora além de eu ter mudado, eu preciso agora ter um novo posicionamento e me aproximar cada vez mais de Deus, né? Porque Ele me deu um tesouro para cuidar. Sim. E como é que eu vou cuidar de um tesouro se eu não sou grato a quem me deu? Verdade. Não, então vamos, tanto que eu sou daquele cara de pôr o joelhinho no chão, fazer jejum de oração, orar por pessoas. E não falo, não precisa. Bater no coração, sentiu, a gente está indo. Em processo ainda de formação ainda nessa nova vida cristã. O importante é não parar. Não, nunca. Se a gente para, acomoda e aí depois acha que tá muito bom. Não. Melhor é sempre avançar, né? Você já assistiu A Resposta de David Leonardo? Já. Toca, né? Muito. Quando ele fala aquela parte de Pedro, que Pedro falou que pós-morte de Cristo, Pedro voltou a ser pescador e não pescava. Olha. Não adiantava mais. Chegou Cristo e falou, ei, acabou. Não é mais pescador de peixe, é pescador de gente. Então, uma vez que você entrou no caminho, você pode até querer sair ou não fazer mais aquilo. Mas Deus fala assim, ó, ei,
volta. É. Vem cá. Você pode ficar Vem cá. perdido ali, mas ele vem Ele vem cá. Volta pra cá. Ele te traz. É muito gostoso isso. Eu vou te mostrar qual é o propósito, né? Que às vezes a gente se perde, é natural, somos seres humanos, né? As coisas vão acontecendo, mas vem Deus e... Opa! Peraí, meu filho, deixa eu te mostrar aqui qual é o caminho. Deixa eu te mostrar. Vem cá, vem cá. Volta aqui, senta aqui com o pai. É verdade. É gostoso. É verdade. É uma mudança. Meu amigo, o que eu posso te dizer? Muito obrigada por abrir seu coração, por contar a sua vida, por trazer questões que eu sei que são questões suas. O Pedro é extremamente reservado, isso eu posso dizer para vocês que eu conheço. Até sendo meu vizinho, às vezes eu falo, deixa eu lá bater para ver se está vivo, porque ele é realmente, ele é sossegado, ele é na dele. E a pessoa para vir aqui para contar a sua história, eu sei que não é fácil, dá aquele frio na barriga, dá aquele medo. E eu quero também, Pedro, que você deixe aqui as suas redes sociais. Como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas acham o arroba ali da clínica? Né? A gente falou tanto aqui sobre o seu propósito, sobre essa mudança de vida. Muita gente desconhece e o desconhecimento leva também a não ter esse cuidado, né? Às vezes a pessoa só acha ali, eu escovo meus dentes, passo o dental, tá tudo bem, né? E só vai tratar a doença, né? Não vai tratar não vai olhar para o lado da prevenção. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Como é que é o Insta ali da clínica também? O Pedro, ele posta alguns materiais bem legais. E aí, quem é leigo, eu que sou leigo, eu vejo lá e falo, meu Deus, que equipamento é esse? O que é isso, Pedro? Não entendo nada, só vejo o final. Como é que as pessoas te acham? As redes sociais eu sou até um pouco longe. A dele não tem nada, não. É bem pouco. Mas minha arroba drpedro.rosa, né? O da clínica é o @rosa.instituto.odontológico. E o telefone da clínica, que é o 999-29-1415. Né? Nós estamos ali na rua Pernambuco, do 610, pertinho do Beer Garden, né? Na rua dos Sargentos, segunda a sexta, direto por ali. Se eu não estou no consultório, ou estou dando aula, ou estou em algum curso, mas via de regra sempre por aqui, evitando ficar saindo muito. E também com os amigos e colegas, com contatos. Às vezes ele desce para um churrasco, é raro, mas ele vai. De vez em quando a gente acha por aí, mas é como nós estamos ali. Graças a Deus, tudo andando no teu caminho, sempre bastante coisa para estar fazendo. Mas vai ser um prazer, né, ter os teus ouvintes, né, para a gente poder mostrar como que funciona, né, essa nova odontologia, essa forma diferente de tratar, tirar dores que eles não conhecem, né, e trazer essa qualidade de vida. Sim. Porque isso é muito importante, isso realmente é muito legal, vale muito a pena. É qualidade de vida. Muito. Meu amigo, muito obrigada. Eu que A gente está preso aqui pelo microfone, mas muito obrigada. A sua história ela é linda, já te falei isso algumas vezes. E a nossa história, muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma relevância ou é uma coisa natural, mas a nossa história pode encorajar muita gente, né? Sim. A gente pode servir de inspiração para várias pessoas. E quando a gente serve de inspiração para várias pessoas, eu tenho certeza que Deus fica feliz, porque nada acontece sem a vontade dele. Nenhuma só folha cai de qualquer árvore se não for da vontade de Deus. Amém. A gente sabe disso. Então, muito obrigada por reservar esse tempo aqui, por trazer a Luísa. Pena que a Lulu não quis ficar aqui com a gente durante a gravação. A Bi, a Elisa, tudo lá escondido elas. O Pedro ele é rodeado por mulheres. Nossa, o Pedro é rodeado por mulheres. Então, ele é um privilegiado. E a todos os telespectadores, eu quero deixar para vocês um grande beijo e dizer até breve e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Até mais, pessoal!